Uma série de construções antigas, conhecidas como Torres Redondas, têm sido encontradas ao redor do mundo e, como é de se esperar, têm mexido com o cenário científico mundial. O interior desses locais remonta uma elegância sem igual, mesmo que remonte a talvez milhares de anos, tendo sido habitados por um povo já extinto. Mas o que aconteceu com pessoas que aqui moravam? Onde foram parar? A maioria dessas construções, as Torres Redondas, estão localizadas no território do atual Estados Unidos, mas sem ninguém as habitando. A forma como o povo que aqui vivia desapareceu ainda segue sendo um grande mistério, ainda que muitas suposições e teorias existam. No vídeo de hoje, veremos um pouco mais sobre essas antigas construções e sobre aquelas que as fizeram. Mas antes de assistir, é claro, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia diretamente o Mega Vídeo e nos motiva também a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. O tema desse vídeo fala sobre torres redondas misteriosas que foram encontradas ao redor do mundo. Mas antes de focar exatamente nesse ponto, precisamos entender um pouco sobre a história desse tipo de monumento em união com o desenvolvimento da tecnologia humana. As torres encantam por sua imponência e suas formas. Criadas há centenas ou dezenas de anos, elas se tornaram um símbolo mundial e movimentam o turismo local de onde estão. Debaixo delas, a impressão que se tem é que qualquer momento tocarão os céus. Portanto, é impossível passarem despercebidas, onde quer que estejam. Sua altura e suntuosidade chamam a atenção de turistas e não deixam de surpreender os moradores também. Quanto ao seu design, não há uma forma padrão. Podem ser médias, grandes, redondas, quadradas, iluminadas, apagadas, espelhadas. Mesmo assim, o resultado é quase sempre um espetáculo arquitetônico marcante para a cidade de origem e para o mundo também. A história das torres é muito antiga. A primeira da humanidade foi construída muito antes do nascimento de Cristo, a Torre de Babel. E, inclusive, traz muitas dúvidas sobre o seu real tamanho e anos de construção. Apresentada no Antigo Testamento, ela teria sido construída depois do dilúvio. De acordo com o livro do Jubileu, um livro alternativo que conta o início da humanidade, a torre teria aproximadamente 2.484 metros. No entanto, especialistas garantem que os antigos não tinham recursos para construir um monumento desse porte, com 2,5 quilômetros de altura, sendo que esse dado permanece um mistério. Já os números mostrados no terceiro Apocalipse de Baruch, outro livro alternativo, são mais realistas. De acordo com os escritos, a torre teria 212 metros e seria 11 vezes menor do que o proposto pelo livro do Jubileu. Mesmo com essa diferença, porém, a Torre de Babel foi a maior do mundo durante muitos anos e só foi superada em 1889, com a construção da Torre Eiffel, que tem 324 metros. Depois da Torre de Babel, muitas outras foram construídas, e na Idade Média, as torres foram aliadas das cidades medievais que usavam como medida de segurança. Lá do alto era possível avistar se algum inimigo se aproximava e se as pessoas corriam perigo. Além disso, tinham como função cercar e proteger as cidades. Também foram usadas próximos aos oceanos e rios para proteger os portos e avistar embarcações que se aproximavam da costa. Além também de informar aos navegantes que o mar acabaria em breve e que a terra estava próxima. Esse tipo de torre evoluiu para o que hoje chamamos de farol. O primeiro a ser construído foi em Alexandria, em 280 a.C., e depois dele vários outros foram feitos pelos romanos que disseminaram a ideia pelo mundo. A igreja também as construiu para compor a área destinada aos fiéis. Muitas catedrais possuem torres em seu terreno. A maioria é responsável por abrigar no seu topo o sino eclesiástico. Além do fim religioso, as torres são usadas como potencial energético devido à altura e à gravidade, nas comunicações, arranha-céus e também ajudam no apoio logístico, como por exemplo sustentação para pontes. Algumas torres ganharam visibilidade e importância no mundo, sendo que grande parte delas se mantém de pé até hoje. E o esperado é que ainda continuem por muito tempo. No entanto, a partir de agora falaremos de construções que já não são mais assim tão famosas, mas que, pelo contrário, ficaram esquecidas por muito tempo, indo embora junto com os povos que as construíram milhares de anos no passado. Esse povo do qual estamos falando são os responsáveis por estas construções, a qual chamaram a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Estamos falando dos Anasazes, um povo antigo indígena que habitou muito tempo atrás o sudoeste dos Estados Unidos.
Os habitantes desse antigo povo são considerados os construtores dos mais altos prédios da América do Norte pré-colombiana. No entanto, como a linha do planeta bem ilustra, a história é implacável com as civilizações que se descuidaram das consequências ecológicas de seus atos. Um ótimo exemplo disso é o dos Anazazes, um misterioso povo que habitou o sudoeste dos Estados Unidos e até a chegada de Colombo, mas que de maneira enigmática, simplesmente desapareceu, restando somente suas passadas estruturas. Os antigos, como os índios navarros chamavam os Anazazes, notabilizaram-se, entre outros motivos, por avanços na agricultura, pela qualidade da cerâmica e dos adornos com pedras preciosas, além também pelas represas e de centenas de quilômetros de estradas que construíram. No entanto, apesar das muitas construções revolucionárias deixadas por esse povo, sua marca registrada são os pueblos. Edificações com até 5 andares sustentadas por vigas de madeira que, antes do surgimento dos primeiros arranha-céus em Chicago, na década de 1880, eram as mais altas construções da América do Norte. Sim, estamos falando dessas torres quase subterrâneas que vemos nessas imagens. Os principais pueblos que eram esse tipo de construção localizavam-se num local chamado Chaco Canyon, no noroeste do atual Novo México, um dos 50 estados dos Estados Unidos. Ali, a sociedade Anasazi desenvolveu-se de 600 d.C. até a segunda metade do século XII. Em seu auge, o chamado Pueblo Bonito, o principal reduto dessa região de Chaco Canyon e misto de centro político, econômico e religioso, abrigou cerca de 1.200 habitantes, o que é equivalente a 25% de toda a população de Canyon. Aqui neste lugar encontramos algumas das mais impressionantes torres redondas, como os arqueólogos gostam de falar. No entanto, apesar de todo o brilho que esta antiga civilização possuía, um passeio por Chaco Canyon nos dias atuais causa espanto nos visitantes. A região é desabitada e ocupada por uma vegetação escassa e baixa. Não é nem lembrança do que foi muito tempo atrás. Como ela abrigou um povo capaz de feitos como os dos Anazazes, e por que, depois de tanto trabalho para erguer suas construções, eles as deixaram, inclusive as muitas torres redondas. Segundo o geógrafo e historiador Jared Diamond, estudos arqueológicos mostram que no passado, a paisagem de Chaco Canyon era diferente, como um frágil oásis em meio à aridez típica do Novo México. O Estreito Canyon, onde os Anazazes viviam, beneficiavam-se da água da chuva de extensa areia mais alta e que se acumulava em lençóis freáticos. Isso deixava as terras úmidas o suficiente para permitir o plantio sem a dependência de chuvas localizadas. Além disso, para ajudar, a pequena inclinação do solo proporcionava um período mais longo de cultivo. Ainda mais, havia na área uma grande diversidade de plantas nativas e espécies de animais. Pinheiros e zimbros encontrados nas redondezas forneciam a madeira para construção e lenha. A dieta dos Anazazes, constituída basicamente de milho, abóbora e feijão, tinha um reforço no início de pinhões, vegetais da região e carnes de veado. Era um cenário totalmente diferente do que vemos hoje. As pesquisas arqueológicas revelam, porém, que por volta do ano 1000 já não havia pinheiros e zimbros na região. A madeira para construção e aquecimento passou a ser trazida de montanhas a cerca de 80 km de Chaco Canyon. E como os Anazazes não tinham animais de carga, transportavam todo esse peso com a força dos braços. Calcula-se que 200.000 árvores foram usadas para a construção de Chaco Canyon, uma devastação e tanto nas matas da região. De uma vez para sempre, o povo Anasazi desapareceu, e talvez essa tenha sido exatamente a causa. Além disso, a introdução de canais de irrigação também prejudicou a produção agrícola local, por concentrar água em prejuízo dos lençóis freáticos. A situação mudou de tal forma que, por volta de 1025, só quem tinha como bombear água para níveis mais elevados do solo conseguia plantar. Assim, seria iminente o desaparecimento do povo Anasazi. O que teria acontecido aos Anazazes naquela região? Os pesquisadores traçam paralelos com outros abandonos testemunhados durante uma seca na década de 1670 naquela região, para responder à pergunta. Nessa ocasião, muitos índios faleceram de fome, outros tiraram a própria vida e os sobreviventes fugiram para outras regiões habitadas do sudoeste americano, misturando-se com outras tribos. Não sabemos exatamente como aconteceu, mas com certeza o desespero tomou conta dos Anazazes, um momento singular dos humanos na Terra.